eu sou Arivaldo Brito, fisioterapeuta e instrutor de Pilates. E o tema de hoje é provocativo. Já sei mesmo tudo sobre dor lombar. Quando a gente acha que já sabe tudo, a gente comete um grande erro e para de buscar mais conhecimento, para de se aprimorar. E é uma desculpa também, né, para a gente ficar na zona de conforto. E a gente sabe que a ciência ela é muito dinâmica, sempre tem novos estudos. E aí a gente achando que sabe tudo, não tem por que então assistir uma aula, não tem por que eu pesquisar na literatura científica, e a gente acaba perdendo muito com tudo isso. Além da dor lombar em si, a gente tem que voltar para a essência do método Pilates, onde Joseph pregava a questão de saúde integral, que é corpo, mente e espírito. E nos cursos de hoje a gente vê essa abordagem, na verdade, de uma saúde fragmentada, onde se dá mais atenção a questões biomecânicas, posturais, se dá muito foco na doença, né, em patologias, se aprende exercícios, contraindicações de movimento, e a gente acaba não focando naquele ser como um todo, onde a gente poderia abordar e potencializar o que ele tem de positivo, ver o que ele tem de positivo e a gente explorar isso daí, trabalhar em cima do positivo que ele tem. E os movimentos, eles não mexem somente com músculos e articulações, eles mexem com as nossas emoções. De acordo com a neurociência, o modelo biopsicossocial, que são as pesquisas que não tinham na época do Joseph Pilates, mas a gente começa a entender e reforçar essa filosofia dele, de que a dor também ela envolve questões psicossociais. Então, as emoções, os comportamentos. Então, quando a pessoa tem dor por muito tempo, a dor crônica, isso vai mexer com as emoções da pessoa também. O humor geralmente está mais rebaixado. E com o movimento a gente, além de trabalhar o corpo, a gente também melhora os neurotransmissores, a produção dos neurotransmissores benéficos, como as endorfinas, as encefalinas, os opioides, que são importantes na regulação da dor, bloqueiam o estímulo doloroso. Para começar também, tem que saber o que mais motiva o cliente. Se ele realmente gosta de fazer o Pilates ou se ele está indo por uma indicação médica, se sentindo obrigado, porque é muito importante essa motivação intrínseca que parte do cliente, o que ele realmente se sente bem em fazer. Porque para a gente ter essa mudança de comportamento e para ter melhores resultados, sempre tem que ser algo que ele gosta de fazer. Falando em motivação, nós instrutores temos que ter muito cuidado com os nocebos, que são aquelas informações sem fundamento científico que causam um impacto prejudicial. Seria o contrário do placebo. Enquanto uma informação placebo poderia fazer melhorar a dor do cliente, o nocebo pode fazer piorar, vai piorar a intensidade da dor e a percepção o valor de ameaça daquele problema qualquer que seja. Um exemplo de nocebo são os exames de imagem. Os alunos costumam levar para a gente ressonância magnética, radiografias, para a gente analisar. E aí é bem comum ter algum tipo de degeneração, de desgaste no disco, protrusões discais, até as próprias hérnias. E se eu falo para o aluno daquele problema, daquela hérnia ou protrusão, como sendo um problema, uma doença, digamos, e que pode gerar uma limitação para ele, ou qualquer ideia que para a gente pareça ser simples falar sobre isso, mas para o cliente que é leigo no assunto pode gerar um valor de ameaça e uma ideia de que a coluna dele está muito prejudicada. Isso gera um sistema de alerta nele que pode amplificar a sensação de dor.
e de incapacidade, ele gerar medos e começar a diminuir os movimentos dele no dia a dia por percepção daquele problema como sendo muito limitante. E na verdade o que a gente tem que fazer é o contrário. Se a gente estudar mais a fundo, se a gente continuar pesquisando sem ficar desatualizado, a gente vai ver que a própria hernia de disco ela tem regressão, elas podem diminuir de tamanho e nem toda a hernia de disco ela vai ser necessário fazer um exame de imagem. Se o aluno não tem nenhum exame de imagem e está se queixando lá da dor lombar, quando é que eu vou sugerir que ele vá fazer um exame de imagem? Para isso a gente teria que ter, além da dor, outros sinais com alterações motoras, como perda de força, dificuldade para caminhar, alterações sensoriais nos membros inferiores, como parestesias, anestesia até, como tem na síndrome da cauda equina, que gera uma anestesia em cela, naquela região do assoalho pélvico, entre os adutores do quadril. Então, a gente também tem que parar com isso de qualquer queixa, achar que se faz necessário o exame de imagem. E uma hernia de disco, uma protusão discal, ela pode também não causar dor, porque é um processo geralmente lento e gradual, e o corpo, o cérebro pode não interpretar como uma ameaça e aquilo não atrapalhar em nada o dia a dia da pessoa. E quando a gente fala essas informações nocebos, a gente pode até estar piorando o prognóstico, que seria um prognóstico bom. Na maioria dos casos, as hernias de disco têm um bom prognóstico e não são consideradas uma patologia, a menos quando tem esses outros sinais que eu acabei de falar. Outro nocebo comum é um mito criado sobre sentar. As pessoas associam muito o fato de ficar sentado por algumas horas com a dor lombar, inclusive os profissionais de saúde, inclusive até programas na televisão. E é uma questão muito polêmica, realmente a gente vê as pessoas se queixarem disso, os clientes, só que não sou eu que estou falando que não foi encontrada essa associação de sentar e dor lombar. São estudos que comprovam isso, que não existe essa associação. Foi feito estudos com muitas pessoas, não vou entrar aqui em muitos detalhes, até porque depois a gente vai disponibilizar esse material e essa aula é um pouco mais curta, então, mas são muitas pessoas envolvidas no estudo, acompanhadas por muitos anos, sentadas por períodos longos de até mais de 10 horas, e não se encontrou uma associação entre ficar sentado e dor lombar. É realmente uma questão que pode doer para você, principalmente fisioterapeuta, que eu como fisioterapeuta também pensava dessa forma antes, mas a gente pode contribuir para um alerta da dor no nosso cliente se a gente reforçar essa ideia de que sentar é prejudicial para a coluna, quando a gente sabe que não já foi comprovado. Só que por que ainda a gente recebe os clientes, os alunos se queixando da dor lombar e associando isso com o fato de ficar sentado? Eles já chegam com essa frase pronta: porque eu trabalho há muito tempo sentado e aí eu sei que é isso que me causa essa dor. Na verdade, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, e quando você fica muito tempo em uma posição, mesmo que não seja sentado, os músculos e as articulações acontece neles uma acidez metabólica por causa daquela estase. Então o corpo só quer dizer para você se movimentar para dissipar aquela acidez e aquela estase, só que o nosso córtex pré-frontal é nele que a gente guarda a memória, é nele que se processa a atenção e a avaliação daquela situação que está acontecendo. E aí, como eu já ouvi, muitas pessoas desde sempre enfiaram na minha cabeça que sentar faz mal para a coluna, então essa memória está guardada de uma forma inconsciente. A gente acha que é
algo assim consciente, mas não é. Então, a partir dessa memória que está lá guardada, eu vou criar um alerta maior, um estado de atenção maior para aquele problema, e aí o meu córtex pré-frontal vai avaliar aquela situação como sendo uma ameaça para a minha coluna, e estudos já comprovam que todo esse processo cognitivo faz com que um simples desconforto se amplifique para uma dor, podendo gerar até uma incapacidade, e a pessoa chegar assim para você no estúdio se queixando e falando que é porque ela fica sentada. Agora eu quero que você pare e pense em uma pessoa praticante de meditação. Essa pessoa ela fica muito tempo sentada, parada numa posição só, e essa acidez metabólica nas articulações, nos músculos também acontece. Só que o nome da técnica que até já fala é mindfulness, atenção plena, que é voltada para a respiração. Então, ele não está com a atenção voltada para o desconforto que ele sente ou possa sentir. E, além disso, o cérebro produz essas substâncias analgésicas, como os opioides, as endorfinas, que são bloqueadoras do estímulo doloroso. Prejudicar a coluna a gente já sabe que não está prejudicando, então somente seria essa informação do desconforto, mas que, como na meditação a atenção é voltada para outra coisa, a pessoa pode não sentir dor nenhuma. Outro mito criado, e a gente pode repassar como profissionais, pode repassar isso para o aluno de Pilates, é muito comum isso acontecer, é a gente culpar a postura. Se a gente vê que existe uma hiperlordose ou uma retificação da coluna lombar ou do sacro, a gente já começa a chamar atenção para aquilo, como se fosse uma causa da dor lombar, quando já se tem estudos também que não encontraram essa relação, essa associação de alteração das curvas lombares com dor lombar. E eu já li um livro que eu achava assim fantástico, eu achava o máximo, porque é um autor que é referência nessa área de posturologia, e lá nesse livro fala que mais de 90% da população tem desvios posturais, e que também mais de 90% da população sente dor nas costas justamente pelos desvios. E eu vou até além, eu considero que ninguém tem uma postura ideal, perfeita, como no livro de anatomia, como no livro de posturologia. E, no entanto, está tudo bem. Não é porque a pessoa tem um pequeno desvio postural que vai sentir dor. Não quer dizer que eu, como instrutor, não trabalhe a postura do meu aluno. A gente sabe que é um princípio do Pilates, o alongamento axial, esse aumento do espaço entre as vértebras, né? Uma coisa não tira o valor da outra. Um outro mito é de que a corrida gera um impacto prejudicial à coluna. Se um aluno gosta de praticar corrida e ele chega até para você para tirar essa dúvida, pergunta se ele pode correr, se isso tudo bem, porque ele se preocupa que isso possa machucar a coluna. Tem muitos profissionais que vão dizer que realmente ele evite correr, porque isso pode provocar dor lombar, quando a gente já sabe que também tem literatura científica comprovando que a corrida ela é benéfica para os discos intervertebrais, é um impacto benéfico. Só que, como em todo esporte, em toda modalidade de exercício físico, o que a gente tem que ter atenção é com os aumentos bruscos, assim. Por exemplo, a pessoa nunca praticou uma corrida e de repente já quer correr 10, 20 quilômetros. Tudo que é assim, um aumento brusco pode realmente causar lesões. Mas a corrida sendo feita de uma forma gradual e responsável, não tem problema nenhum para a coluna. E por que eu estou tanto falando sobre mitos? Porque eu considero o mito como nocebo. E nós temos muitos colegas instrutores de Pilates que acham que já sabem tudo sobre dor e, no entanto, quando chegam a situações desse tipo, reproduzem esses mitos.
de achar que correr prejudica a coluna, ficar sentado, postura e tudo mais. E outra dúvida que se tem ainda muito sobre a dor lombar é quando a gente classifica entre dor lombar específica e inespecífica. E se a gente trata da mesma forma nas duas situações. A dor lombar específica são aqueles casos de patologias mais graves, como fraturas, tumor, não somente tumor ósseo na lombar, mas em órgãos próximos, como até a próstata, entre outros. Doenças reumáticas, espondilite anquilosante, essas são que entram na dor lombar específica, que representam menos de 5% dos casos de dor lombar, muito menos do que 5%. E as outras causas, que são mais de 95%, são consideradas dor lombar inespecífica, inclusive as hérnias de disco, aquelas que não provocam alteração de força, alteração da marcha, são consideradas como dor lombar, causadoras de dor lombar inespecífica, porque não são consideradas nem como patologia. Então, o tratamento com o Pilates, a reabilitação disso vai ser igual para as duas, tanto dor lombar específica e inespecífica. A diferença é que nas específicas vai precisar de um acompanhamento médico. Se existe uma suspeita de tumor, que seria além da dor e alterações motoras, dificuldade de andar, além disso teria febres e perda de peso muito brusca, aí a gente já acende uma luz vermelha e encaminha para um médico realmente especialista nessa área. Se tem uma fratura também, é claro que vai precisar ser acompanhado pelo médico. Mas e aí, existe uma forma mais objetiva da gente prescrever exercícios nas dores lombares? O que a gente tem na literatura sobre a intensidade, que deve ser moderada, não é leve e também não é alta. Se for intensidade alta, pode gerar a dor muscular tardia, né, pós-exercício, que isso vai dificultar a adesão do aluno ao método. A gente pode também incluir nesses critérios a frequência semanal, que tem um estudo de 2018 comparando a prática de Pilates 1, 2 e 3 vezes por semana, sendo que todos eles tiveram um bom resultado na melhora da dor lombar. Porém, quem fez 2 vezes na semana teve melhor resultado de quem fez 1, e quem fez 3 vezes teve ainda melhor resultado de quem fez 2. Assim também tem para outras práticas, outras modalidades, como exercícios aeróbicos e musculação. Quanto maior a frequência semanal, mais melhora da dor. E qual seria o melhor exercício para a dor lombar? A modalidade melhor. A gente sempre tem que escutar muito o nosso cliente. O melhor exercício é aquele que ele gosta de fazer, porque é esse que ele vai ter a motivação intrínseca, a motivação para praticar e aderir àquele exercício. Isso que é o mais importante. Se a gente der ouvido mais ao nosso cliente, a gente vai com certeza ter melhores resultados.